Hoje eu vou contar uma história para vocês, uma história muito bacana. O nome dessa história é Como Surgiu o Medo. Como surgiu o medo na selva, lá onde Mowgli vive. Só que essa história, ela tem um contexto atual e o passado. E a gente vai contar toda a história. E vai ser bem bacana. E a história começa começa assim. Porque vocês sabem que a lei da selva, ela tem a lei da selva, a lei do lobinho e outras leis. Mas são várias leis que Baloo ensina. E certa vez Mowgli falou assim, comentou com Baloo, por que eu não aprendi isso? E Baloo falou assim, se fosse aprender todas as leis, ele ia passar dias e dias só falando das leis. Mas Baloo falou assim, existe uma lei que todos, sem exceção, todos obedecem. E falou ainda para Mowgli, tomara que isso não aconteça, que não vai ser bom. Mas tudo bem, isso passou, isso foi no momento anterior. Mas Mowgli era um menino que ele basicamente se preocupava com o que estava à sua volta. Ele comia, caçava, brincava, ele não tinha lá muitas preocupações. E essa história que eu vou contar para vocês, ela começa num momento que era as chuvas de inverno. Então, na Índia, Mowgli e a alcateia de Sioni era na Índia, nas colinas de Sioni, que fica na Índia. Então a época da chuva é a época do inverno. E chegou nessa época das chuvas e demorou muito, não estava chovendo. Já era a época de chuva e nada de chuva. Tá. E aí Mowgli encontrou Ikki, o porco-espinho. Ikki, o porco-espinho, ele é muito seletivo. Ele é meio assim, quando ele escolhe muito bem um alimento. Ele fica esperando amadurecer aquele brotinho, que ele gosta muito de brotos de bambu. Ele fica esperando o broto ficar no ponto certinho para comer. E Ikki comentou com Mowgli que estava muito complicado achar comida naquela época. Mas Mowgli se preocupava basicamente só com ele, né? E não estava consciente da situação que estava ocorrendo, mas Ikki queria alertá-lo, que não era assim em outros anos. E aí Ikki perguntou para Mowgli, por um acaso, aquele lago do Vai-Gunga, você ainda consegue mergulhar nele? Aí Mowgli falou, não, nem penso lá, agora se mergulhar, bate a cabeça no fundo. Não dá mais. E aí que alertou, olha, esse é um mau sinal. É sinal que temos pouca água. Mas daí, quando Ikki falou isso, o porco-espinho falou isso para Mowgli ficou com uma preocupação e foi falar com Baloo. Quando ele chegou lá para falar com Baloo, aí foi o seguinte, Mowgli foi falar com Baloo, e Baloo falou, realmente, estamos numa seca muito grande, está difícil para todo mundo. Olha só, isso Baloo falando, os pássaros foram para longe, foram para o norte, assim como os Bandarlogs sumiram, eles foram todos para o norte. Eu também, se eu não tivesse tantos compromissos aqui na selva, na alcateia, eu também ia embora. Mas as consequências de ir embora podem ser piores do que aquelas de ficar aqui. Nessa história toda, na verdade, só quem estava se dando bem era Shio, o abutre. Aquele ali tinha comida direto, sem problemas. Mowgli, tadinho, estava comendo mel velho, ia cavocar, achava algumas larvas,
Então, realmente, ele estava bem magrinho. Bagheera, por exemplo, Bagheera fazia tempo que não caçava. Estava comendo só tartaruga do rio. Pense, Bagheera, uma pantera negra, comendo só tartaruga. Bem complicado. E aí, Mowgli e Baloo encontraram com Bagheera e eles foram lá, convidaram Bagheera para ir até as margens do Vaigunga, se refrescar um pouco, né? O Vaigunga ainda era o rio, era o único rio que ainda tinha água. E chegaram lá no rio, Bagheera, Hathi, viram, primeiro que eles viram foi Hathi, o elefante. Hathi, o elefante, enorme, estava com os seus filhos, naquele balançar do elefante, para frente e para trás. E estavam lá na beirada do rio. Aliás, eles estavam lá no meio do rio. Por quê? O que aconteceu? Hathi é o animal mais forte, junto com os seus filhos. E toda vez que aparece aquela pedra onde eles estavam em cima de uma pedra no meio do rio. Toda vez que aparece essa pedra, coisa que é rara. A última vez que apareceu fazia mais de 50 anos. E aí, quando aquela pedra aparece, é uma pedra grande que ela fica no meio do rio. E quando ela aparece, é sinal que tem muito pouca água. E Hathi, o elefante, ele decreta com o seu grito e com sua tromba, ele decreta a trégua das águas. Então, a trégua das águas, ela é decretada toda vez que aparece a rocha da paz. É essa rocha que Hathi e seus filhos estavam em cima. Então, Hathi decretou a trégua das águas. E o que é a trégua das águas? A trégua das águas é o seguinte: todos precisam se alimentar e precisam comer. E a trégua das águas significa que na hora que tem que comer, não tem como. Pode ser evitado. Mas para beber, todos têm direito de beber juntos. O beber água tem prioridade ao comer. Sem comer, a gente fica um bom tempo. Agora, sem tomar água, bem menos tempo. Então, a trégua das águas significa o seguinte: são que todos podem beber a sua água sem serem atacados. Então, nas margens do Vaigunga, tinham todos os tipos de animais, os cervos, sambures, capivaras, tinha Bagheera, pantera negra, tinham vários animais, tanto carnívoros quanto os que não comem carne. Estavam todos juntos, sem um atacar o outro. Por quê? Aquele momento, aquela parte é a noite, eles não podem atacar um ao outro. Ok? Essa é a trégua das águas. E é por isso, quando eu falei no começo da história, no primeiro vídeo, na primeira parte, que é uma lei que tomara que ninguém precise obedecer. É essa lei que Baloo estava falando já há um tempo atrás com Mowgli. É a lei da trégua das águas, porque quando essa lei é imposta, nós não é sinal que estão todos passando por muita dificuldade. Tá? Então, e assim estavam todos reunidos em volta, se refrescando na beirada do Vaigunga. Inclusive os servos e vários outros, eles até conversavam com Bagheera, a pantera negra, que ela caça os outros, mas eles estavam trocando ideias, conversando do que estava acontecendo. Inclusive um sambur comentou que viu vários homens mortos, porque os agricultores também não tinham para onde ir e estavam morrendo, assim, do nada. Do nada não, por causa dessa grande seca, porque eles não tinham água e não tinham o que comer. Então, tinham várias conversas em volta ali do rio.
Inclusive, Balu falou assim, Mowgli tá só em pele e osso, dá mais osso do que pele. Aí Mowgli brincando, né, falou, se eu tivesse uma pele que nem a sua para esconder os meus ossos, estava tudo bem, né? E aí brincou com o Balu. Mas, e aí Bagheera também entrou na onda. Então eles estavam todos conversando junto ao Vaikunga. Mas, de repente, chega ao rio, chega próximo à água, chega Shere Khan, o tigre. Ele chega devagar, vai até a beirada da água e começa a tomar. Coloca aquela cabeçona enorme, quadrada, e está ali tomando água. E aí, Shere Khan termina de tomar um pouco da água, olha para Mowgli e pede para ele encará-lo. E Mowgli, como de costume, olha nos olhos de Shere Khan e chega um momento que Shere Khan baixa o olhar. Ele não consegue sustentar esse olhar sério. E faz a mesma coisa com Bagheera. Mas Shere Khan não sustenta o olhar e volta para a água. Mas Bagheera, muito esperta, essa pantera, percebe o cheiro na água, que era um cheiro de sangue, quando Shere Khan estava tomando água. E Shere Khan pega e fala assim, eu matei um homem. Aí Balu olha assim, por que matar logo um homem? Sabe que quando mata-se um homem, é contrário à lei da selva. Tem tantas outras opções, por que matar um homem? Aí Shere Khan fala para todos que estavam à volta escutarem, eu não matei para comer, eu matei por prazer, porque eu fiquei com vontade. Aí todos se entreolharam. Bagheera, pantera, ouriçou todo o pelo das costas, estava pronta para poder fazer alguma coisa, mas como estavam todos próximos a Hathi, ninguém se manifestou porque sabiam que quem mandava ali, quem estava no comando, era Hathi o elefante. Pois bem, Hathi escuta, olha para Shere Khan e Hathi não precisa falar muita coisa. Com aquele olhar de pergunta, por que isso, Shere Khan? Shere Khan fala assim para Hathi, você sabe muito bem, Hathi, esse é o meu dia, eu fiz porque eu tenho direito de fazer isso. E eu fiz hoje. Aí Hathi olha para Shere Khan e fala assim, eu sei, assim como o Balu também sabe disso. Então, aqui você já exerceu o seu direito. E aqui não é lugar para você limpar a sua sujeira. Aí ele olha bem sério para Shere Khan. Já tomou a sua água? Shere Khan fala assim, por hoje sim. Então, Hathi fala, já bebeu a sua água, agora vá embora, vá para sua toca. Shere Khan olha, encara todos que estão à sua volta, sem falar nada, em silêncio. Shere Khan vai embora. E todos ficam se perguntando, por que Hathi não fez nada? Ele descumpriu totalmente a lei, mas também falou que era direito dele e Hathi concordou. O que será que está acontecendo? Por que ele tinha esse direito? Mowgli
E a curiosidade, o povo da selva é muito curioso. Eles querem saber de tudo. E aí todos olham e aí Mogli cochicha para Bagheera. É verdade? Como que funciona isso? O que está acontecendo? Bagheera fala assim, pergunta para Hati, é ele que sabe da história. E aí Mogli toma coragem e vai lá e pergunta para Hati. É verdade isso? Por que ele tem direito? E Hati olha assim. Eu vou contar para vocês essa história e vou dizer por que Shere Khan ele é daquele jeito, por que ele é listrado e como que tudo isso aconteceu. E todos prestam atenção e Hati começa a explicar. Só que isso vai ser na segunda parte da nossa história. Então agora vocês prestaram atenção, vão vir algumas perguntas para a gente saber se todos prestaram atenção na história, ok?